Queria agradecer ao Tiago mais uma vez pelo eleito da semana. E, como é de praxe, antes do início da sessão, eu queria passar alguns informes bastante rápidos. Falar da nossa programação científica semanal. Ontem nós tivemos aqui uma sessão, quem teve a oportunidade de estar presente, uma sessão excelente sobre valor do cuidado, na sessão dos grandes temas em medicina, que tem sido sempre um sucesso. É uma sessão que acontece uma vez por mês, é coordenada pelo Rubens Costa Filho, que é o coordenador da terapia intensiva, e com outros colegas de São Paulo também, veio o chefe da terapia intensiva do Einstein, Leonardo Ferraz, veio o Guilherme Schettino também, que hoje responde por um dos hospitais do Einstein, hospital público, que o Einstein tem uma parceria, e, sem dúvida nenhuma, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo que esteve aqui nessa sala. Eu sugiro aos senhores que, nas próximas, que normalmente é um tema que não é um tema muito técnico do ponto de vista de se discutir doenças e tal, normalmente é apresentações de temas mais genéricos, mas foi, sem dúvida nenhuma, acho que de um grande aprendizado para todos que estavam aqui. Na sexta-feira, na próxima sexta-feira agora, seguindo então o nosso calendário da Sexta Consciência, nós vamos ter a sessão do grupo da insuficiência cardíaca, e que vai trazer como tema insuficiência mitral grave com alto risco operatório que temos a oferecer. Essa é uma sessão que é coordenada pelo Dr. Marcelo Monteiro e que vai ter a participação de cardiologistas do hospital e, sem dúvida, também é uma sessão bastante concorrida. Essa Sexta Consciência, como os senhores sabem, é um rodízio entre alguns serviços do hospital que trazem aqui casos toda semana, toda sexta-feira, e nessa próxima, então, vai ser insuficiência cardíaca, que é um tema bastante prevalente, que a gente tem discutido muito internamente no hospital, seja na abordagem primária, seja nas altíssimas complexidades, como ventrículos artificiais e transplantes, tem sido sempre um tema em pauta aqui nas nossas reuniões. A segunda questão que eu queria falar é que o hospital está entrando num outro programa de certificação, e nessa sexta-feira agora a gente passa por uma visita preliminar da certificação. É um programa de certificação da insuficiência cardíaca pela Joint Commission, é um programa de certificação em doença específica, e a gente já tem todo o protocolo institucional de insuficiência cardíaca e todo o processo assistencial multidisciplinar, e aí a participação de toda a equipe multidisciplinar. Ontem nós tivemos uma reunião de 2 horas, onde algumas coisas foram alinhadas, então é para os senhores estarem sabendo que nessa sexta-feira provavelmente vamos ter uma visitação institucional desses chamados educadores, mas são auditores, desse processo de certificação. A certificação, efetivamente, a visita de certificação se dará no final do ano, provavelmente final de novembro, começo de dezembro, e até lá nós esperamos estar preparados para que possamos ser avaliados, então, pelos avaliadores internacionais. É um processo assim muito criterioso que eles fazem. É preciso... Nós aqui já temos aí há pelo menos 10 anos de experiência com certificações, quer nacionais, quer internacionais. Será mais uma, mas não é simplesmente mais uma. É mais um trabalho a ser desenvolvido com toda a responsabilidade que a instituição tem dentro desses processos. Hoje à tarde também eu tenho uma reunião com o pessoal do Einstein. O Einstein, para quem não sabe, é uma plataforma criada pelo Dr. Michael Porter, que é um dos grandes idealizadores dessa nova visão da medicina contemporânea, que é a medicina baseada em valor, onde a qualidade assistencial, a excelência do cuidado, a experiência do paciente, naturalmente aliado a custos que sejam razoáveis, isso faz parte hoje dentro da premissa da boa assistência. E esse grupo do Einstein também vem hoje à tarde à instituição para que a gente possa alinhar alguns indicadores que serão também por eles acompanhados do ponto de vista de qualidade assistencial. Eu queria, então, fazer meu último informe, aproveitando a chegada do Dr. Eduardo Saad, para que, nesse último minuto que o Luiz Antônio me deu, e eu vou ser tão pontual como eu peço aos moderadores para sê-lo, que a gente possa aqui ter conhecimento
de mais um feito institucional. Eu queria parabenizar, então, o Dr. Roberto Sporcati, que está presente aqui, Dr. Ricardo Muriles, Dr. Fernando Dias Rangel e Dr. Luiz Eduardo Camanho, que receberam, então, a titulação de Fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia. Parabéns a todos. Eu acho que isso é mais uma prova da qualidade que a instituição tem, e saber que o nosso maior valor institucional são os nossos recursos humanos. E essa, sem dúvida nenhuma, é o que faz essa instituição ser diferente. Vocês podem acreditar que não é o tomógrafo de última geração, que não é a sala híbrida, que não é absolutamente, não é a televisão nova que está atrás dessa tela. O que faz, na verdade, esse hospital ser diferente são vocês, é o corpo clínico dessa instituição. Então, Roberto, Fernando, Ricardo e Camanho, que não estão presentes, parabéns. Eu espero que isso seja um exemplo para os demais profissionais. Obrigado. Dr. Luiz Antônio, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao professor André Volchan, nosso ilustre empreendedor, coordenador de ensino e pesquisa, por mais essa oportunidade de coparticiparmos da organização e da honra da moderação de mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco, e que, como ele muito bem disse, vai muito além de uma estrutura arquitetônica, de um parque tecnológico embarcado, mas ele se caracteriza por uma instituição, porque ele é composto por pessoas do mais alto valor em todas as escalas, não somente hierárquicas, mas do conhecimento e da experiência, e que tem um programa de pós-graduação em residência médica, que esse ano contempla 9 novos residentes e que completa 21 anos de existência. Então, isso é algo que dá robustez e alicerça essa fantástica instituição de apenas 100 leitos. Na realidade, a expansão para os 150 leitos, ela ainda não ocorreu. Continuamos com 100 leitos, já temos os 150, mas eles não estão totalmente ainda ativados. Essa é uma sessão clínica muito importante, porque não somente enseja um capítulo de alta prevalência, não somente na cardiologia, mas na medicina contemporânea, que justamente com o envelhecimento populacional e com, sobretudo, a manutenção da vida de pacientes cardiopatas, cada vez vai mais ser defrontado a nossa prática assistencial. A fibrilação atrial motiva no hospital uma coordenação. O professor Eduardo Benchimol Saad, que acaba de chegar, coordena o Centro de Fibrilação Atrial do Hospital Procardíaco, além de ser o coordenador da arritmia e da eletrofisiologia invasiva. E vocês já observaram pelo título da sessão que essa técnica de tratamento, ela não se restringe mais ou tão somente à exclusão, ao isolamento das veias pulmonares, mas há mais o que ser feito. Vamos ter como apresentador o Dr. Charles Slater, que eu já gostaria que tomasse posição no púlpito, que trabalha no mesmo grupo coordenado por Eduardo no hospital e que tem realizado, juntamente com essa equipe fantástica, um trabalho extraordinário. Ele vai ser o nosso apresentador. E nós teremos duas duplas de debatedores. Uma dupla eminentemente clínica, convidamos o professor Álvaro Pinheiro Guimarães, que seguramente dos mais veteranos é muito bem conhecido, dos não tão veteranos talvez não seja, mas é um clínico de grande experiência, de grande valor. Durante muitos e muitos anos atuou na Santa Casa de Misericórdia e no Instituto Nacional de Cardiologia. Ele será o nosso debatedor clínico, até porque é também médico assistente do paciente alvo da discussão. Dr. Fernando Oswaldo Dias Rangel, que esse eu não preciso apresentar, porque não somente é da casa, mas faz parte do patrimônio
do Hospital Procardíaco. Eu apenas não sabia que, além de Fellow do American College of Cardiology, agora também é da European Society of Cardiology, e isso efetivamente, muito mais do que uma láurea, é um merecimento, é um reconhecimento ao trabalho que Fernando realiza há tantos anos, não somente na assistência, no ensino e na pesquisa, e o nosso preceptor-mor da residência médica do hospital desde a sua criação. Na ala da minha esquerda e à direita de vocês, o núcleo da arritmia e da eletrofisiologia. Dr. Tiago Sá, que também é prata da casa, responsável pela coordenação do ambiente da arritmia não invasiva, nos brinda toda semana com o eletrocardiograma da semana, análise dos routers institucionais, enfim, um profissional brilhante e que sempre que eu olho para ele, não há como eu não me lembrar e não associar imediatamente ao nosso saudosíssimo Roberto Sá, que além de ser amigo pessoal, era meu paciente também. Então, um prazer muito grande, Tiago, tê-lo aqui. E à direita do Tiago, professor Eduardo Saad, que já foi apresentado, mas que terá a seguinte dinâmica nessa sessão. Até às 13h15, pontualmente, vamos discutir amplamente o caso clínico. Sempre que eu modero a sessão, além dos debatedores, eu franqueio assistência, comentários, perguntas, indagações e dúvidas, mas gostaria muito que a residência médica se manifestasse. Nós estamos em casa, essa é a nossa casa, é a casa que vocês estão se formando em cardiologia, então inibições não podem existir. E esse é o momento da especialização de vocês. Então manifestem-se, perguntem, porque talvez eu precise acionar. Como eu não sei o nome de todos, eu vou acionar aqueles que eu conheço o nome. Portanto, doutora Natália, cuidado. Das 13h15 às 13h30, o Eduardo vai apresentar, digamos assim, um overview especificamente da diretriz da Heart Rhythm Society, que é a Sociedade Americana de Eletrofisiologia e Arritmia Cardíaca, sobre o tema fibrilação atrial, e já vou adiantar aos que ainda não sabem, o Eduardo não somente é um dos autores dessa diretriz, desse guideline internacional, como representou a América Latina neste fórum de debates, sendo o vice chair de toda essa organização. Então, ninguém melhor do que ele, talvez apenas o chair, mas o chair está distante daqui, temos o vice chair. De maneira que eu faço essa introdução para que a gente possa dar início à apresentação. Existem algumas paradas pontuais em que eu sempre aciono os debatedores, mas a assistência se manifesta até às 13h15. Charles Slater. Bom, é um prazer estar aqui de novo, tá? Principalmente para falar de um assunto que é o nosso dia a dia, que é a ablação de fibrilação atrial, especialmente fibrilação atrial persistente, que muitas vezes é um desafio para o paciente que já tem algum tempo de arritmia e quer se ver livre do problema. E, naturalmente, a gente sempre fala bastante de veia pulmonar, e nesse momento a gente quer ir além das veias pulmonares para trazer um paciente, um caso nosso, um paciente, colega nosso, inclusive, tá? De 75 anos, paciente médico, morador do Rio de Janeiro, hipertenso, tem obesidade, sofre de apneia do sono. Na ocasião ele estava se adaptando a um tratamento com CPAP, pelo relato dele, e com episódios frequentes de uma palpitação recorrente, que até então ele vinha acompanhando, mas não tinha uma documentação bem determinada. E nosso encontro foi um desses episódios em que ele esteve aqui na emergência do hospital. Nós fomos acionados e eu tive a oportunidade de conversar com ele no primeiro episódio em que ele documentou a arritmia. Ele vinha em uso regular de telmisartan, 40 mg dia, vinha em uso de propafenona, por conta da queixa da palpitação, e muito embora ainda não houvesse uma documentação formal, mas vinha já iniciando esse uso. Vinha usando também um antagonista do canal de cálcio, 4 mg ao dia, lacidipino, indapamida e lorazepam, no período da noite. Esse paciente, o exame físico não revelava nenhuma grande alteração, ritmo cardíaco irregular por conta da fibrilação atrial, da arritmia em questão, uma frequência um pouco mais elevada.
e pressão arterial dentro do limite normal, apenas se queixando da palpitação, e um exame físico bem simples mesmo, né? Nada de muito importante. Charles, antes do eletro, volta o slide anterior, que eu gostaria que o doutor Álvaro Pinheiro Guimarães, já está com o microfone, pudesse acrescentar alguns dados a essa apresentação de aspectos clínicos do paciente, sobretudo hábitos de vida, e depois eu gostaria que o Fernando, em seguida, já comentasse a terapêutica antihipertensiva e antiarrítmica. Então, eu posso dizer a você que ele preenche assim, alguns critérios, né, que a gente reputa que sejam o gatilho para o desencadeamento dessa arritmia. Já está citado aqui a hipertensão, a obesidade, a apneia do sono, e queria também reforçar e dizer que ele também, do seu ponto de vista psicológico, andava muito mal, deprimido, e possivelmente por conta disso não fazia exercício físico também, que era importante nesse contexto, e o fato que talvez fosse mais importante é que o uso abusivo do álcool, né? E por conta, possivelmente, dessa situação de depressão, que até por minha orientação de procurar o psiquiatra para tratamento e psicoterapia também, que ele no início se negou, fez com que ele aumentasse a incidência de álcool, né? E todos os episódios que ele procurou pronto-socorro por desencadeamento da arritmia foi usando o álcool. Então, eu queria reforçar o álcool como fator desencadeador e talvez o gatilho mais importante desse contexto desse paciente em relação à arritmia que ele apresentava. Muito bem. Fernando. Obrigado, Luiz. Como o Álvaro falou, esse paciente, esse colega nosso, tem muitos fatores clínicos de risco para fibrilação arterial. Para começar, pela própria idade, ele já tem 75 anos, hipertensão, obesidade e apneia do sono, só faltou o diabetes ali como fator de risco. A apneia do sono é um fator desencadeante bastante prevalente na população com obesidade e hipertensão. E realmente tem um papel importante. E o álcool também é um fator desencadeador bastante conhecido, como o Álvaro já mencionou. Então, ele tem inúmeros fatores desencadeadores. Ele é um senhor que está sendo tratado com Umbrá, temozartana, bloqueador de cálcio e diurético, 3 remédios para hipertensão, e propafenona. Naturalmente, ali, imagino que ele já deva ter sido documentada a fibrilação arterial, porque ele está com propafenona, né? Talvez a única coisa que pudesse ser pensada nesse esquema é a questão de um beta-bloqueador para fazer par com a propafenona, para não acelerar a resposta ventricular na crise. E o outro aspecto, naturalmente, é a anticoagulação, né? Que esse é um senhor com chá de Vasca avançado. Ele tem 75 anos, ele é hipertenso, tem dois ali, 3 pelo menos, né? Chá de Vasca 3, se ele tem FA documentado, então já merecia ficar com anticoagulação regular. Então, seriam meus comentários iniciais. Muito bem. Então, eu destacaria que, de maneira adicional ao que já foi apresentado pelo Charles, há o critério do alcoolismo, um modelo de alcoolismo, e há também a não anticoagulação. Apenas, talvez, com um pequeno acréscimo, 3 drogas antihipertensivas. Se ele não estivesse, como no slide seguinte, com 110/70 ao exame clínico, a gente poderia praticamente rotular esse paciente como portador de hipertensão arterial resistente. Mas ele está tratado, ele está exatamente no limite das 3 drogas, não precisa usar mais do que 3 drogas e a pressão está controlada. Algum comentário da assistência? Vamos adiante. Bem, vamos direto à documentação dele no setor de emergência. A gente pode... Tiago Sá, análise do eletrocardiograma. Tem um apontador aqui. Bom, então a gente tem as 12 derivações. Se você me desse só isso aqui, eu ia te jurar que ele estava sinusal, né? Depois uma extrasístole que engata num ritmo irregular, que eu realmente não estou vendo onda P, talvez a linha de base, mas não tão retilínea, e a indução da FA dele, da fibrilação atrial. Uma frequência aí, já que a gente está... Você falou que a participação dos residentes, a gente pode perguntar como é que a gente calcula a frequência no eletro de FA.
Doutora Natália Monerá. Depois, Natália, pode depois dizer outros nomes. Só para lembrar, então, para a gente ver a frequência na FA, a gente tende a pegar de 3 a 6 segundos e contar quantos QRS a gente tem, ou em 3 segundos, ou em 6 segundos. E aí, se eu pegar 6 segundos, eu vou multiplicar por 10, se eu pegar 3 segundos, eu vou multiplicar por 20. E aí a gente vai ter uma frequência média aí da FA. Muito bem. 15 quadrados ou 30 quadrados, fica mais fácil. Isso. Doutora Natália, nesse momento, não está em FA, mas já está em TAC sinusal. Provavelmente com alguma vasoconstrição periférica também, e as mãos levemente, mas faz parte. Isso é só, eu não ia acionar agora não, mas já que o Tiago já acionou de uma maneira mais intensa, já se preparem exatamente porque vem mais coisa por aí. Então não há dúvida, é uma fibrilação atrial, existem algumas ectopias ventriculares no meio desse traçado, num paciente que de maneira recorrente apresenta episódios de fibrilação atrial e depois ele assume um perfil de fibrilação atrial persistente. Vamos adiante, Charles. Bem, a essa altura, o paciente já tinha uma documentação ecográfica prévia. A princípio, mostrava o ato esquerdo com algum grau de dilatação, com uma fração de ejeção preservada, uma função dentro do normal. Isso é importante para a gente, porque, especialmente no paciente que, na abordagem para fibrilação atrial persistente, é importante que você defina adequadamente o diâmetro atrial esquerdo, os volumes, saber se você está lidando com um paciente com uma função alterada. E, a princípio, um caso com fibrilação atrial em que a gente vai indicar um procedimento ou uma estratégia específica. Tratando da segunda parte do eco, mostra para a gente que esse paciente tem clara dilatação do seio venoso e a presença de dilatação do seio venoso para o ecocardiografista, na presença de cavidades direitas com pressões normais, sugere a presença de uma persistência de veia cava superior esquerda. E era realmente o caso. A princípio, a cava inferior normal, com uma drenagem adequada, isso também é importante para a gente, tendo em vista que a estratégia de abordagem para a ablação usa a veia cava inferior, e realmente função normal, entretanto, com essa dilatação do seio venoso, com persistência da cava superior esquerda. Um dado interessante nesse eco, só para frisar, é que a despeito das 3 drogas, de ser um paciente portador de síndrome metabólica, hipertenso, ele não tem características ecocardiográficas de uma cardiopatia hipertensiva. Acho que até o aumento do ato esquerdo, seguramente o volume não foi calculado, mas ele é tão ou mais importante. O volume foi calculado? É? Normal? Então, esse é um dado específico de aumento atrial esquerdo isolado. Mas esse dado de persistência da veia cava superior esquerda, ele chama atenção, o Charles colocou em negrito, e vocês vão perceber que isso terá uma grande importância durante o tratamento do paciente. Tiago. Eu diria que até pode só falar se é que ele tem alteração da função diastólica. Perfeito. E que devia estar em ritmo sinusal, por essa avaliação, provavelmente na hora do exame. Do eco. Perfeito. Bom, esse paciente nessa ocasião, esse eco já era prévio, ele já tinha esse ecocardiograma previamente, na ocasião ele estava na emergência, ele foi submetido à cardioversão elétrica e foi associado à pixabana para poder fazer a proteção, ele tem um chá de Schwarzschild elevado, e liberado para casa nessa ocasião. Como já tinha eventos prévios, a indicação do serviço foi para que ele fizesse a ablação por catéter da fibrilação atrial, pela técnica do isolamento elétrico das veias pulmonares. E como o nosso protocolo pré-ablação de FA, esses pacientes vão fazer um ecocardiograma transtorácico mais recente para poder ter uma avaliação volumétrica adequada do átrio esquerdo, saber exatamente como é a situação anatômica do átrio esquerdo naquele momento. Isso pode ser feito também por meio da angiotomografia, de uma angiorressonância do átrio esquerdo, que também tem a praticidade de poder me dizer se o paciente tem variações anatômicas das veias pulmonares, eu consigo definir se tem veias supranumerárias ou se as veias esquerdas se organizam num hoste comum. E também tem um dado interessante da avaliação volumétrica do átrio esquerdo. Esse paciente vai manter a anticoagulação oral até as vésperas do procedimento. Se ele fizer em uso de varfarin, ele pode manter, ficar dentro de um INR por volta de 2. Se estiver em uso de um anticoagulante direto, ele vai suspender a anticoagulação oral previamente ao procedimento.
E imediatamente antes do procedimento ele faz um ecocardiograma transesofágico para excluir a presença de trombos no apêndice atrial esquerdo. Eu gostaria de acionar o Fernando novamente. Ele foi prescrito com apixabana, dose plena, 5 miligramas 2 vezes ao dia. Nós temos os já não tão novos anticoagulantes orais, pelo menos mais 2 opções, como dabigatrana, como rivaroxabana. Fernando, como é que você vê a opção pela apixabana e como você consubstancia essa opção? A opção pela apixabana, ela é uma excelente opção, na minha opinião, porque ela traz um perfil de segurança muito grande no paciente idoso, com menor nível de a taxa de desfechos hemorrágicos graves, com menor hemorragia intracraniana, menor sangramento digestivo do que a dabigatrana. Então, eu acho que foi uma escolha muito boa no paciente idoso e com fragilidade clínica, provavelmente, com história de etilismo. Então, acho que foi uma belíssima escolha, pleno acordo. Muito bem. Algum comentário, alguma pergunta até o momento? Então, vamos adiante. Bem, como esse protocolo de ressonância cardíaca mostra, e com a reconstrução volumétrica, a gente consegue identificar bem que são 4 veias pulmonares bem separadas entre si, com uma área bem separadinha aqui na carina, e que a veia pulmonar inferior direita é uma veia de pouca expressão, é natural que ela se bifurque rapidamente, bem precocemente. Isso é um aspecto bem comum da inferior direita, uma inferior direita bem pequena, que a gente já imagina que durante o mapeamento vai ser apenas uma veia embrionária. E um dado adicional que a ressonância trouxe foi poder entender melhor essa alteração anatômica dele. A gente consegue aqui ver tanto a fase arterial quanto a fase venosa, a gente vê a circulação que vem do lado direito, a circulação venosa do lado direito drenando para a cava superior e do lado esquerdo drenando diretamente para a cava esquerda, com a ausência da veia bracocefálica esquerda. Isso é muito comum, que nós já temos deparado com isso durante o implante de um catéter venoso central, que na radiografia tem um aspecto estranho, ou quando o paciente tem que colocar um marcapasso cardíaco e, por acaso, você descobre que a drenagem esquerda cai na veia cava esquerda. E a gente conseguiu entender melhor essa drenagem. Com a reconstrução desse modelo, o que a gente pôde ver é que essa é a reconstrução do vaso, e a gente observa aqui a veia axilar, que não há uma continuidade, por conta da minha reconstrução eu cortei a veia, mas a gente sabe que ela continua aqui na veia cava superior, na veia cava esquerda. Essa veia cava esquerda, ela naturalmente, a posição mais comum dela é passar posterior ao apêndice atrial esquerdo e drenar no seio venoso. E anterior, ela passa anterior à veia pulmonar, aqui você vai conseguir ver melhor no outro aspecto, tanto a artéria pulmonar superior esquerda, a artéria pulmonar esquerda, quanto na veia pulmonar superior esquerda. Então a gente vê essas 2 estruturas aqui, a veia pulmonar superior esquerda, que vai ser o alvo da nossa ablação, o apêndice atrial e no meio dela passando a cava inferior, a cava esquerda, que drena para um seio venoso muito dilatado. E é exatamente esse aspecto que foi possível ver no ecocardiograma, um seio venoso bem dilatado, que vocês vão ver qual é a importância dele para a nossa ablação. Aqui, novamente, numa visão mais posterior, o seio venoso bem dilatado. Imediatamente antes do procedimento, ele é submetido a um eco transesofágico. Aqui a gente pode ver claramente que não há presença de trombos nesse ecocardiograma. Aqui. Num primeiro momento, quando a gente faz a ablação, um acesso venoso jugular é puncionado para poder colocar um catéter de 20 polos no seio coronariano. Esse catéter ele entra no ato direito e cateterizamos o ósseo do seio coronário para poder posicionar esse catéter no seio venoso e fazer um mapeamento durante a ablação. Isso é o que acontece em todos os nossos casos, entretanto, no caso dele, era possível voltar pela cava superior esquerda. Então, o que a gente vê aqui é a circulação venosa direita, dentro do ato direito, o seio venoso dilatado e voltando para a cava superior esquerda. Com isso, é possível mapear a cava esquerda ou você pode voltar com o catéter para essa posição convencional. Durante a ablação dele,
a gente tem um catéter que faz o mapeamento do átrio esquerdo, é como se fosse um catéter parecendo com uma mão, um catéter chamado Pentaray, que vai mapear a cavidade toda, e o catéter de ablação fazendo a ablação propriamente dita das veias pulmonares. E, em determinado momento, a gente precisa entrar com esse catéter para mapear o próprio seio venoso, porque há relatos na literatura, desde o início dessa técnica, que há conexões elétricas entre esse seio venoso e o próprio átrio esquerdo, e sendo ele parte muito importante do circuito de ablação de fibrilação atrial. A importância para você poder manter o paciente livre de fibrilação atrial é eliminar aquelas conexões elétricas da veia cava superior esquerda também. Apesar de ser um catéter um pouco maior, havia uma tranquilidade em relação a colocar o catéter dentro do seio venoso, porque no próprio eco intracardíaco era possível ver uma grande dilatação. O seio venoso muitas vezes é difícil de observar no eco intracardíaco, aqui é realmente bem dilatado. Com isso, foi possível colocar um catéter um catéter mapeador circular dentro do seio venoso, da cava superior, dentro do seio venoso, o final dele, e a aplicação de radiofrequência também dentro dessa cavidade. O mapeamento eletroanatômico nos ajuda a ver bem isso, tendo em vista que nós tínhamos já um catéter na parede posterior do átrio esquerdo e a ausência de sinais nesse catéter. As veias foram isoladas, esses pontos são as aplicações de energia de radiofrequência em cada uma das veias, elas foram isoladas e aplicações, tanto no teto quanto na parede inferior, fecharam a parede posterior do átrio esquerdo. Essa região se tornou silenciosa eletricamente. Isso é o que a gente chama de uma ablação da parede posterior num box. Então, dessa forma, você evita aplicações diretamente na parede posterior, simplesmente fazendo um fechamento em box. Também foi feito o mapeamento da própria cava esquerda, tá? Que aqui está separado do mapeamento do átrio esquerdo, aqui o apêndice atrial esquerdo e a veia pulmonar superior. Quando a gente faz a fusão dessas duas imagens, você vê a cava passando exatamente entre essas duas estruturas. Foram feitas aplicações na própria cava nessa ocasião. E ver qual a relação, como guarda uma relação importante entre essa região anterior às veias, a veia superior direita, a superior esquerda, e a própria cava, mostrando que existe uma importância muito grande na aplicação nessas regiões. Nessa ocasião, ele foi feito esse isolamento das veias pulmonares em janeiro, que constou desse isolamento da parede posterior do átrio esquerdo, através de um box, isolamento das veias pulmonares e aplicações de radiofrequência também no interior da cava esquerda. Tá? Houve, à ocasião, isolamento elétrico dessa estrutura e ele recebeu alta na manhã seguinte. Eduardo, você quer comentar algum aspecto do procedimento realizado dentro de toda a sua técnica e tática utilizada? A teoria inicial da fibrilação atrial sempre foi das veias torácicas, né? Assim, a importância das veias torácicas como gatilhos da fibrilação atrial, a veia torácica mais importante sendo as veias pulmonares. Só que existem relatos de gatilhos também em outras estruturas, principalmente em pacientes com fibrilações atriais mais persistentes. À medida que o remodelamento atrial avança, o desarranjo elétrico também avança. Então, por isso que a gente, em fibrilação atrial persistente, volta mais a gente faz o isolamento da parede posterior com muita frequência e procura outras fontes de gatilhos em outras regiões, como nas veias torácicas, pode ser no seio coronário, pode ser na veia cava superior, no apêndice atrial esquerdo, que não é uma veia torácica, mas é um remanescente. E quando se tem cava esquerda, hoje já se sabe que frequentemente é um gatilho, a gente não precisa demonstrar que tem um gatilho nela para tentar isolar. Eu digo tentar isolar porque assim, é uma veia muito maior do que a cava superior normal, à direita, e muito maior do que as veias pulmonares. Então, não é uma estrutura simples de fazer um isolamento, porque são múltiplas aplicações de radiofrequência na sua circunferência. E é uma veia fininha, né? Então, assim, é uma região de uma manipulação mais cuidadosa. Mas, então, acho que o approach para uma fibrilação atrial mais persistente não é só o isolamento das veias pulmonares. Você vê, é mais alargado que isso, as veias torácicas e, quando tem cava esquerda, a cava esquerda. Muito bem. Vamos adiante? O paciente recebe a alta na manhã seguinte
No nosso protocolo, ele recebe alta. Chamando a atenção que recebe alta em 24 de janeiro. 24 de Um janeiro. dia após. Marcar a data de janeiro, final de janeiro desse ano. Ele recebe alta em uso de anticoagulante oral, já recebendo a primeira dose já na noite do procedimento e usando o antiarrítmico e num protocolo normal de retorno ambulatorial para avaliação da sequencial dessa arritmia, do sucesso do procedimento. Só para chamar a atenção que o anticoagulante evidentemente era a pixabana e a droga antiarrítmica optada foi o sotalol. Foi a droga que o paciente utilizou no momento da alta hospitalar. Ele já vinha em acompanhamento, já tinha feito uma avaliação de 30 dias com a gente e num segundo pedido de Holter, no retorno ambulatorial, ele tem a documentação de ritmo de flutter atrial no Holter de 24 horas. Ou seja, houve uma recorrência precoce desse paciente 2 meses depois, é um Holter feito no dia 29 de março. Exatamente 2 meses. Eu gostaria, deixando a imagem eletrocardiográfica, que o Tiago e o Fernando Rangel pudessem comentar, na experiência de vocês, como enfrentar, ou digamos assim, como abordar essa recidiva em 2 meses após o procedimento e qual a estratégia que vocês imaginam que possa ser utilizada para esse paciente. Primeiro, Tiago, como abordar e qual a estratégia a ser implementada? Bom, primeiro que o aparecimento de flutters atípicos é uma complicação muito bem descrita, né? Embora, graças a Deus, não seja todo mundo, com certeza, mas de vez em quando pode acontecer. A gente lembra a quantidade de cicatriz que é feito aí no átrio, tem carro-chefe para circuitos, né, também. Né? Isso é minimizado de acordo com as linhas da ablação e tal, mas isso é uma complicação que a gente vê às vezes. Eu acho que, primeiramente, tendo aquela discussão de se vai controlar o ritmo ou a frequência, se for um paciente para uma perspectiva de controle de ritmo, acho que vai cardioverter o flutter ali e vai tentar deixar em ritmo sinusal e manter a anticoagulação até pensar na melhor estratégia. Né? Volta só mais um. Só uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte, que a gente vê a frequência média, né, de 114 e tal. Até hoje a gente não conseguiu ainda definir muito bem qual é a frequência ideal durante FA, durante o flutter, que seja benéfica para o paciente. Né? Não se mostrou grandes benefícios do cara que você consegue manter a 70 batimentos de média das 24 horas e o cara que mantém a 100 ou 100. Obviamente, se você botar uma média lá para 120, 130, provavelmente vai ser um cara que vai desenvolver taquicardiomiopatía. Mas eu digo, a gente não tem ainda uma faixa de frequência dita é o ideal, exatamente, ainda tão bem documentado. Mas eu tenderia inicialmente a tentar controlar esse ritmo novamente E aí eu acho que... Numa abordagem inicial, a manutenção da terapia anticoagulante. Sim. E numa abordagem inicial, sim, o controle da frequência. Eu tenho na minha cabeça uma tendência sempre a tentar controlar o ritmo também. O ritmo também. Então, Fernando, sua interpretação dessa recidiva, sua abordagem, sua estratégia. O Tiago já abordou muito bem. Esses primeiros 3 meses pós-ablação, uma ablação dessa mais complexa, mais estendida, com cicatrizes no átrio, mas frequentemente a gente vê algum tipo de recidiva de FA, o flutter lateral esquerdo, nos primeiros 3 meses, não necessariamente significa um fracasso da intervenção. Então aqui, nesse momento, eu tenderia ainda uma estratégia de controle de ritmo, como o Tiago pontuou, concordo plenamente. Em princípio, faria uma cardioversão elétrica para reverter e eventualmente continuar o acompanhamento com beta-bloqueador, sotalol, com propriedade antiarrítmica, está adequado. Eu acho que eu encararia como um período pós-ablação que não existe uma instabilidade elétrica atrial muito grande. Né? Então ficaria ainda com a tentativa de controle do ritmo. Muito bem. Mais anticoagulação. Muito bem. Nós vimos também que, independente dos aspectos arrítmicos secundários ao procedimento, esse paciente também continua vivendo. Um médico que, apesar dos 75 anos de idade, continua atuante
e que efetivamente tem hábitos de vida. Doutor Álvaro Pinheiro Guimarães, como é que esse paciente se comportou, independente da medicação, nesses 2 meses que se seguiram à ablação? Infelizmente, ele continuou bebendo. E nesses episódios em que ele achava que, olha, Álvaro, me ligava e dizia, olha, a frequência aumentou, etc. Sempre havia envolvimento de uma libação alcoólica. Fica assim, ó. Bota assim. Sempre envolvimento de libação alcoólica. Não é? Na segunda internação dele, pós-ablação, ele me relatou que tinha bebido 5 doses de uísque no almoço e que segunda-feira, novamente, começou a sentir palpitação. Não é? Então, não tinham decorrido, parece que 2 meses. 2 meses. 2 meses. Da ablação, dessa extensa ablação, e que, evidentemente, que isso foi um transtorno. Né? E, a princípio, ele negou, mas depois me disse que, efetivamente, tinha tomado 5 ou 6 doses de uísque ao longo do almoço. Foi uma segunda-feira que ele se internou e isso tinha ocorrido no domingo. Muito bem. Alfredo Pote pediu a palavra, depois Isaac Reutemann. Alfredo primeiro, Isaac depois. E terceiro já inscrito, o Eduardo Botner. Eu também conheço o Eduardo Botner, filho de Levi, nosso dileto amigo, residente de 1º ano. Eduardo, você vai representar a residência médica dizendo como vocês enxergam um paciente como esse e o que fazer. Vamos adiante, vai pensando. Bem, a pergunta que eu ia fazer, você fez ao doutor Álvaro, né? Que já desde o início falou que o paciente é um etilista crônico, e a gente sabe que o etilismo ele é extremamente arritmogênico, né? Então, já na primeira cardioversão elétrica, eu perguntaria se valeria a pena insistir, né, com ele, né, sem levar a procedimento de ablação, mas mostrar a eles, olha, não adianta nada você fazer tudo isso se persistir o hábito etílico, chamando a atenção que quem bebe uísque no almoço, esse praticamente é irrecuperável, tá certo? Isaac Reutemann, chamando a atenção que esse paciente cometeu quase que um holiday heart, né? Encheu a cara no domingo e na segunda teve um flutter. Vamos lá. Eu queria saber do Dr. Álvaro, quantas vezes esse paciente teve fibrilação antes, quer dizer, que a gente, por exemplo, foi apresentado aqui um episódio aqui no hospital, mas ele teve episódios prévios, quantos foram, tá? E também em relação ao que o Alfredo comentou, eu acho que a questão do álcool e que o Luiz Antônio comentou é importantíssima. Existe descrito a fibrilação atrial do fim de semana do alcoólatra, tá? Então, o indivíduo jovem de 30 anos, ele pode fibrilar só porque bebeu. Muito bem. O Álvaro vai responder, depois o doutor Renato, doutor Kovac. Queria aproveitar a pergunta do doutor Isaac. Já que ele estava usando propafenona, quanto tempo já tinha sido indicado pelo Álvaro? E provavelmente... Ah, não foi você? Mas você tem ideia porque ele deve ter começado o propafenona por causa da arritmia, provavelmente crise de fibrilação, e que na época foi tratado apenas sumariamente, né? Não fez a indicação de anticoagulação, nem fez o estudo todo que o Charles fez. O Álvaro, sobre os hábitos de vida, particularmente o álcool, o microfone está aí. Bom, evidentemente que eu, como clínico do paciente, né, e acabamos amigos, conversava sempre com ele sobre isso, né? Achava que ele estava deprimido, ele não procurava um atendimento psiquiátrico, que eu acho que devia. Não. E que, na verdade, ele iniciou um tratamento psicoterápico. Posteriormente procurou também, e aí consegui que ele fosse ao psiquiatra, e ele iniciou um recaptador da serotonina para ele, e ele estabilizou um pouquinho. Talvez tenha nesse momento diminuído um pouquinho o álcool, né? Mas continuava sedentário, continuava com excesso de peso, né, com sobrepeso, então isso tudo certamente contribuiu. E evidentemente que em alguns momentos críticos ele voltava a usar álcool de forma efetiva. Isso foi avisado a ele dezenas de vezes, não só por mim, como cardiologista que eu assistia. Mas isso é difícil. Então, esse processo depressivo
ele não respondeu bem às drogas, porque quando você faz um recaptador da serotonina, é necessário que o paciente aumente a serotonina com exercício físico, né? Senão, efetivamente, a terapêutica, exatamente, a terapêutica não é efetiva. Então é a luta que a gente tem todo dia de fazer com que o paciente entenda da importância de diminuir o álcool, né? Isso é muito importante, Alvo, sobretudo para os residentes, porque eu costumo sempre dizer aos residentes da UERJ, do Pedro Ernesto, que a receita ou a prescrição de um cardiologista começa pelo item 3 de um fármaco. O item 1 é uma dieta balanceada e o item 2 é exercício físico regular. Isto serve para tudo, sobretudo para as grandes síndromes cardiovasculares, quaisquer que sejam, notadamente pacientes com arritmias cardíacas, modelo fibrilação atrial. Ou seja, não adianta o fármaco, não adianta a intervenção, se hábitos de vida não sofrem também uma intervenção. Só que essa intervenção, ela é recomendada, ela é aconselhada, ela é supervisionada, mas depende fundamentalmente da autonomia do paciente. O doutor André pediu a palavra, depois o doutor Tiago Sá com a palavra e continuamos com o caso. É lógico que é indubitável o benefício da anticoagulação em pacientes com fibrilação atrial, está absolutamente fora de discussão. Mas eu quero trazer à tona uma outra questão, que é o risco de sangramento em pacientes etilistas. O cara toma 5 doses de uísque na hora do almoço, para ele tropeçar no tapete e bater com a cabeça, não é pequena. Então, quando a gente avalia os scores de risco de sangramento, os scores de risco de sangramento, eles não contemplam as principais variáveis de sangramento importantes nos pacientes, na minha forma de ver. A primeira delas é risco de queda. E o Hasbled não contempla risco de queda. E esse paciente deve ter um alto risco de queda. E a segunda questão é a capacidade de tomar medicamento correto. Então, é frequente aquela caixinha de remédio que o cara toma um remédio errado. E no anticoagulante, isso é absolutamente proibitivo. Você imaginar que ele vai errar a dose do apixaban ou que vai tropeçar no tapete, são algumas coisas que eventualmente precisam ser contempladas na decisão da anticoagulação. Muito bem. Tiago. Não, era exatamente o que eu ia pontuar, do risco de se machucar do paciente do anticoagulado, já comentou. Fernando. Eu só queria salientar esse aspecto que nós falamos no início, todos nós, da apneia do sono, né? Tem um indivíduo com obesidade, que é uma doença pró-inflamatória. A apneia do sono, que ativa interleucinas, mediadores neuromorais, e certamente ele deve estar com a apneia do sono. Está bebendo muito e tem obesidade, já tinha um diagnóstico prévio. Eu não sei como é que estava o nível de tratamento, eu estou supondo que talvez não tenha um nível de tratamento adequado da apneia do sono. Então, ele está sendo retroalimentado o tempo todo. Eduardo, representando a residência médica de primeiro ano, como é que você vê este caso e o que você faria além do que já foi realizado para o paciente, sobretudo se esse flutter atrial apresentasse uma recidiva, no caso, flutter ou fibrilação atrial. Como é que vocês veem isso? Como é que vê o caso? Isso. O paciente idoso, com várias comorbidades, hipertenso, com uma apneia do sono, já em uso de terapia antihipertensiva, aí com mais de 3 drogas, já com uma tentativa de ablação e com um histórico aí de etilismo importante, né? Que justifica e de repente corrobora com o fato dele ter uma fibrilação atrial, um flutter, de maneira mais persistente. Muito bem. Em termos de condução do caso, como residente, a gente procura a equipe de arritmia e vai... Não, essa opção, ela não somente é verdadeira, como sábia. Porque não precisa ser residente, não. Eu também procuro. Então, eu acho que é exatamente o que eu queria ouvir
do representante momentâneo aqui da nossa residência médica. Ou seja, houve um entendimento do caso e eu preciso de um parecer, eu preciso de uma orientação, porque é assim que a gente adquire experiência. Não basta só ver casos, porque os erros repetidos podem acontecer e você não cria uma boa experiência. Então, num hospital como esse, tendo essa estrutura ao nosso dispor, entender o caso, eu preciso do grupo da arritmia cardíaca e da eletrofisiologia. Vamos adiante. Parabéns pela segunda opção. Só para mostrar para vocês também a questão dos residentes, né, como um traçado de flutter atrial, no mesmo traçado, é exatamente o mesmo traçado, pode ficar pouco evidente que é um ritmo de flutter atrial, e no momento em que a frequência está com, você abre um pouco mais o traçado, fica evidente a assinatura do flutter aqui com a onda F, com uma frequência por volta de 300, 400 batimentos por minuto. O traçado eletrocardiográfico, Tiago, você quer... Gente, basicamente corrobora, né? Corrobora, confirma o diagnóstico. Né? Confirma com a característica que a gente tem, as ondas F são positivas em D2, D3, AVF e positivas em V1. Então, caracterizam mais ainda que esse flutter é um flutter atípico, provavelmente relacionado à cicatriz no átrio esquerdo, a um circuito atrial esquerdo. Sim, também. Frequentemente esses pacientes, na forma de flutter atrial, eles ficam mais sintomáticos do que se fossem fibrilação atrial. Os episódios de alta resposta são mais frequentes, isso pode acontecer realmente, não é incomum que se veja dessa forma. Aí era o caso dele, tanto que a nossa conduta foi fazer cardioversão elétrica, tá, naquele momento, ele foi cardiovertido. Como ele estava já num momento observacional da primeira ablação, foi indicada uma nova ablação com o objetivo de provavelmente nesses pacientes em que tem recorrência de flutter, você pode ter reconexão de alguma veia pulmonar, reconexão de algum circuito, você pode reabordar e fazer uma ablação muito mais focada, direcionada ao isolamento daquelas veias, no caso das veias pulmonares dos pacientes, mas ele tem um circuito mais complexo. Ele manteve o uso do anticoagulante oral nesse momento, restabelecer os antiarrítmicos, na época o sotalol, e em alguns pacientes você pode cogitar a possibilidade de repetir a angiotomografia, não foi o caso. Tá? Na segunda ablação, foi usado um outro sistema de mapeamento eletroanatômico. No primeiro a gente usou o sistema CARTO, nesse a gente usou o InSight, tá? Um sistema que é semelhante, e foi possível mapear novamente o átrio esquerdo, as veias pulmonares, e mapear a cava esquerda. Tá? O que a gente observa aqui, novamente, mapeando o apêndice, a cava superior esquerda, com um cateter circular e com um cateter de ablação, estabelecendo lesões nessa estrutura. Além disso, foi reabordada aqui a cava superior, a veia cava superior direita, no caso, porque também é sede de impulsos que podem levar à fibrilação atrial, então é mais um motivo porque a gente pode tentar isolar essa estrutura, entretanto essa estrutura já se encontrava isolada pelo primeiro procedimento. Aqui nesse mapa a gente pode ver, não tem nenhuma aplicação de radiofrequência ao redor das veias pulmonares, porque as veias pulmonares estavam isoladas, ou seja, não havia uma reconexão das veias pulmonares. O que havia era uma reconexão da linha que tinha sido feita no teto do átrio esquerdo. Provavelmente por ali é que estava passando o circuito do flutter atrial atípico, que a gente falou, que era no átrio esquerdo e que tinha um eixo inferior da onda P. E é importante, porque quando você faz uma lesão linear como essa, é muito importante que ela seja completa. Porque se tiver um gap na linha, você pode não ter na hora, mas pode desenvolver um gap na hora da formação entre que absorver o edema da aplicação de radiofrequência e formar uma cicatriz. Essa lesão pode não ser transmural e ficar uma rima de tecido que eventualmente torna a condução nessa região mais lenta e propicia a formação de flúteres atriais. Então, a única ablação que foi feita no átrio esquerdo foi essa linha no teto para recompor o isolamento da parede posterior, e aí nós vimos que havia reconexão elétrica na cava esquerda, então foi reisolada a cava esquerda, aí sim tinha reconexão, e aquilo que eu falei é uma veia muito grande, e o contato e toda a circular milímetro a milímetro em toda aquela dimensão não é tão simples, e depois se faz uma
uma prova farmacológica com isoproterenol tentando ver outros gatilhos, né? E ele tinha gatilhos da região da crista terminalis do ato direito, que é essa região aqui onde está o catéter circular, e da cava superior, que foi também isolado. Então, veja, esse é o remodelamento elétrico, múltiplos sítios de gatilhos de fibrilação atrial. Eduardo, aproveitando que você está com o microfone de pé, eu vou te fazer uma pergunta, mas gostaria também que Fernando e Tiago se posicionassem, assim como toda assistência. Você reconduz esse paciente a uma segunda ablação por uma recidiva, modelo flutter atrial com 2 meses, do primeiro procedimento. Essa é uma conduta usual na recidiva, ou neste caso em particular, conhecendo toda a condição anatomofisiológica e eletrofisiológica do coração desse paciente, fez com que você tomasse uma atitude um pouco mais pronta? Como é que você se posiciona? Tiago e Fernando, gostaria de ouvir também. Não, na verdade, usualmente a gente espera para flutter atrial até 3 meses, geralmente, porque existem fenômenos transitórios que depois o paciente não tem mais. Não é nem raro de ver, é muito comum de ver recidivas transitórias. No caso dele, ele foi cardiovertido no 2º mês, não está ali, mas ele teve nova recidiva, nova cardioversão, muito sintomático, e aí no 3º mês a gente trouxe ele de volta. Mas usualmente não é a primeira, não é um reflexo, a primeira recidiva reintervenção. Usualmente a gente estica a corda se o paciente aguenta, porque é muito sintomático. A recorrência o caracterizou como persistente, sobretudo durante o 2º e o 3º mês. Exatamente. Perfeito. Tiago, não, professor César Rangel Barroso, ele se nega a ser chamado de professor, mas foi meu professor e eu chamo de professor. Não há jeito. Prefiro que você me identifique como parente do Fernando. Da nobre família Rangel. Eu conheci o professor César Rangel Barroso em 1981, no meu primeiro ano de estágio na UTI geral do Hospital do Andaraí. E a essa época, essa UTI... De saudosa memória. Nossa, essa UTI era a UTI modelo do estado do Rio de Janeiro, América Latina. quiçá do Brasil, América Latina. Incluindo o México e a Argentina. Incluindo o Caribe. Vamos lá, César. Bom, mas eu queria fazer uma indagação ao Charles, senhores, e ao Eduardo. Até que limite vocês vão nessas reintervenções de ablação extensa? Pelo seguinte, na cava superior esquerda, por exemplo, qual seria a incidência de trombose e estenose por ablação extensa? E no átrio esquerdo, a de fibrose extensa com alterações anátomo-funcionais do átrio. César, antes do Eduardo responder, eu quero que o Tiago e o Fernando se posicionem. Não, eles vão se posicionar e depois os três, ou eventualmente o Eduardo responde. Tiago. Não, na verdade, antes de eu responder, eu ia precisar perguntar o que ele respondeu, se eram várias recorrências, se ele era muito sintomático, e aí eu acho que realmente eu não tenho o que discutir pelo tipo de paciente, né? Perfeito. Fernando. Geralmente os 3 primeiros meses após a ablação, nós não indicamos a reablação, porque tem, como o Eduardo falou, tem aqueles fenômenos elétricos induzidos ali, enfim, que podem não se prolongar depois do terceiro mês. A preocupação realmente, como foi falado, o flutter geralmente tem uma resposta ventricular maior, mais rápida, e isso traz sintomas, né? E o sintoma, em fibrilação atrial, 3 coisas a gente tem que sempre ficar atentos. O remodelamento elétrico atrial, tem a ver com o tempo da arritmia e com a doença estrutural. O remodelamento do ventrículo, com taquicardia miopatia, quando a frequência é alta, prolongada, naturalmente fenômenos tromboembólicos. Então esse paciente estava começando a acelerar a resposta, sintomático, e não foi a primeira recidiva, ele já havia sido cardiovertido, ele havia recorrido da arritmia, e pela complexidade do procedimento, gerando outros sítios de reentrada, Eduardo optou pela reavaliação. Só pegar uma carona na pergunta do César, Eduardo. Os critérios que te levam a limitar uma intervenção, ou seja, vou dar o exemplo, tamanho do átrio. Se eventualmente tivesse um átrio maior, você poderia ter uma outra tomada de decisão em relação à reintervenção, porque a primeira eventualmente
seria feito independente do tamanho do átrio ou não, mas a segunda, você se valeria, por exemplo, se ele tivesse um átrio aumentado para limitar a intervenção? Mais do que o tamanho do átrio, a decisão de reintervir se baseia nos achados da primeira ablação. Quando você vai para uma primeira ablação e encontra um átrio completamente cheio de cicatriz, já naturalmente cheio de cicatriz, é sinal que você perdeu o timing do tratamento. Então, o teu ímpeto de fazer uma nova abordagem é muito mais baseado no que você encontra na primeira ablação. Às vezes você vê, as veias pulmonares já estão isoladas pela natureza, tem tanta fibrose que você não tem nem o que fazer. Então, esse é um cenário ruim. É isso que guia mais a reintervenção do que, na verdade, o tamanho do átrio em si. É claro que quando o átrio está aumentado, a gente sabe que o índice de recidiva e esses gatilhos fora das veias pulmonares vão estar muito mais fortemente presentes. Assim como se o paciente tem formas mais persistentes de fibrilação atrial, você sabe que você vai ter muito mais trabalho. Então, a mensagem aqui é, claro que o ideal é o paciente que você trate ele na fase paroxística, antes que ele dilate o átrio, mas tem paciente que evolui rapidamente para uma forma persistente, como foi o caso dele. Mas o ideal é que, para minimizar o dano que você vai ter que fazer, e até o índice de recidiva, os resultados são muito melhores na forma paroxística do que na forma persistente. Então, faz sentido tratar esses pacientes mais precocemente do que numa fase já mais avançada. Só respondendo ao Dr. César, estenose de veia pulmonar para a gente, ou de veias, qualquer veia torácica, é hoje quase que uma complicação em extinção. É muito raro achar isso, porque os métodos de imagem permitem a gente saber exatamente onde é a região do ósseo e você ficar fora dela. Então, isso hoje não é um problema. Muito bem. Mas é necessário. Quando você está lidando com um paciente desse tipo, você tem que ser claro com ele que, às vezes, é mais de uma sessão. E você vê que é um processo já difuso mesmo. Vamos finalizar. A fibrose extensa, no primeiro procedimento, a ressonância magnética ainda não é um método padronizado para isso. Então, a gente tem muita variabilidade. A gente faz um mapa da voltagem intraoperatório, e se a voltagem é difusamente baixa, ou seja, traduzindo fibrose atrial, essa é uma das coisas que você repensa na reintervenção. Bem, o resultado dessa segunda ablação, as veias pulmonares já estavam isoladas, foi feito, na verdade, uma nova aplicação no teto para isolamento completo da parede posterior do átrio esquerdo e foi realizado o novo isolamento da junção do seio coronariano com a cava esquerda, que levou ao isolamento dessa estrutura. Recebeu alta no dia seguinte. Esse paciente, desde então, no acompanhamento, ele não tem mais novos episódios de palpitação, não teve mais documentação de fibrilação atrial pelo período de 4 meses, está suspensa a anticoagulação oral e os antiarrítmicos e o paciente está bem. Isso que a gente queria mostrar é a associação que existe entre fibrilação atrial e a persistência da veia cava esquerda, mostrando como a veia cava esquerda pode ser uma fonte arritmogênica para a fibrilação atrial devido às conexões que existem entre o próprio seio venoso e o átrio esquerdo, e a ablação dessas conexões precisa ser feita para que você possa ter uma estratégia de manutenção do ritmo sinusal. Outro detalhe que eu queria passar para vocês é que veia cava persistente à esquerda pode ter várias apresentações diferentes. Inclusive, você pode ter ausência da drenagem direita e a drenagem do lado direito usar a veia cava esquerda. A gente teve recentemente, Luiz Eduardo, um caso, foi um caso exatamente com o Luiz Eduardo, que a gente sabia que o paciente tinha veia cava esquerda, evitamos a veia cava esquerda entrando no lado direito, e entrar pelo lado direito levou a um grande problema, porque o paciente tinha exatamente essa anatomia, e precisamos voltar para o lado esquerdo e implantar um marcapasso, usando a veia cava esquerda a despeito do fato de existir essa anomalia anatômica. Tá? Então, concluindo, o isolamento das veias pulmonares continua sendo a pedra angular do tratamento da fibrilação atrial. Entretanto, em casos de FA persistente, recorrente, você pode ter que lançar mão de linhas adicionais ou isolamento dos vasos, dos ossos de outros vasos torácicos, para poder manter o paciente em ritmo sinusal. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eduardo vai continuar com a apresentação. Parabéns ao Charles. Enquanto o Eduardo prepara a sua apresentação, eu pergunto ao Álvaro Pinheiro Guimarães. Passaram-se esses meses, 4 meses aproximadamente, pós segunda intervenção, como está o paciente? Independente da não mais
existir já recidiva? foi referido que ele está absolutamente assintomático, né? Em relação ao álcool, eu desconheço o que está acontecendo, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu queria reforçar, o que eu acho que é importante, quer dizer, além da anatomia cardíaca da doença, que é responsável pela doença, esses outros fatores que se somam, né, principalmente para os residentes, que são extremamente importantes, que é o uso do álcool, a obesidade, a vida sedentária, a apneia do sono, são fatores muito importantes para o desencadeamento dessa doença. E lembrar também, sempre do clínico, da investigação do hipertiroidismo, né, como causa também desencadeadora dessa doença. Muito bem. É isso. Bom, nós vamos agora ver a apresentação do Eduardo, só para chamar a atenção que o follow-up desse paciente do ponto de vista cardiológico eu tenho realizado. E eu posso afiançar para vocês que houve redução da ingesta do álcool, houve melhoria das atividades físicas e as 3 drogas antihipertensivas que o paciente usava telmisartan, lacidipina e indapamida, ele só está usando telmisartan. Não há necessidade mais de antagonista de cálcio, não há mais necessidade de droga diurética e seguiu com sotalol e apixabana, isso já também foi suspenso, se mantém em ritmo sinusal com o Holter da semana passada realizado com um índice de ectopias supraventriculares absolutamente desprezível. Eduardo. Continua o CEPAP. Acho que ele sempre usou o CEPAP, ele até fica meio agoniado quando não tem o CEPAP, né? Ele sempre usou. Bom, então esse ano foi publicado agora em maio o consenso, né, da Heart Rhythm Society sobre tratamento por catéter cirúrgico da fibrilação atrial. É um documento da Heart Rhythm Society, mas com o envolvimento de várias sociedades de todos os continentes, só não tem do continente africano, a latino-americana, a Ásia Pacífica, a Sociedade Brasileira também, a parte, europeias, as duas que tem. Enfim, então um documento bastante extenso em relação a isso. Então, eu fui o representante pela América Latina e pela Sociedade Brasileira de Arritmia, como o Luiz Antônio já falou. Está aqui o Hospital Procardíaco também listado. Esse é um documento bastante extenso, a gente tem quase 1.400 referências, ou seja, dá um trabalho danado. Além disso tudo, também fui revisor, então assim, eu tive que ler 10 vezes o documento depois de pronto. Aqui, revisor. É um trabalho de mais ou menos um ano e 8 meses de trabalho nesse grupo. Bom, mas basicamente o que eu ia falar, que é relevante para essa apresentação, é o reconhecimento de múltiplos mecanismos diferentes da fibrilação atrial. É claro que a gente não tem como ganhar todas, Luiz Antônio. Tem circunstâncias onde a fibrilação atrial ou vai ficar permanente inexoravelmente. Mas é possível intervir na história natural desse processo, nessa evolução de fibrilação paroxística para fibrilação persistente e permanente, com diversas técnicas de ablação, como foi mostrado aqui, né? Seja qualquer o tipo de fibrilação atrial, seja qualquer fase que você está tratando, seja qual for a sua estratégia, o mínimo que você vai fazer é sempre o isolamento das veias pulmonares. Seja ele, como nós fizemos aqui, ponto a ponto, ao redor das veias pulmonares, ou através do balão de crio. As duas maneiras para isolar as veias pulmonares são perfeitamente viáveis, mas, como já se falou, não só tem múltiplas variações anatômicas nas veias pulmonares, mas também a parede posterior embriologicamente tem a mesma origem das veias pulmonares, então é muito comum que cada vez mais se afaste das veias pulmonares e englobe a parede posterior do átrio esquerdo no seu setting de lesão, em especial em pacientes com formas mais persistentes de fibrilação atrial. Qual é o único problema dessa estratégia? Além de ser mais tempo e mais aplicações de radiofrequência, a proximidade com o esôfago. O esôfago passa colado na parede posterior, então uma das preocupações, um dos cuidados que a gente tem que ter é a proteção do esôfago, a monitorização do esôfago nessa região. Bom, então, rapidamente passando pelas indicações de ablação que foram sumarizadas nesse documento, após a revisão dessas 1.400 referências, eu vou resumir aqui rapidamente. Pacientes com fibrilação atrial sintomática, indicações para ablação por catéter. Eu vou passar pela ablação cirúrgica rapidamente. Divide-se em 3 grupos, né? Paroxística, persistente e persistente de longa duração. Ninguém fala em ablação para fibrilação atrial permanente.
Mas em fibrilação atrial paroxística, a sequência é ou drogas antiarrítmicas e na falência de uma droga antiarrítmica, ablação por catéter como classe 1 de indicação, ou com uma classe 2A, o uso da ablação por catéter como uma terapia de primeira linha, ou seja, sem uso prévio de droga antiarrítmica, ablação por catéter em formas paroxísticas. Na forma persistente, tudo é 2A, seja passar primeiro por um trial de drogas até chegar à ablação, ou ir direto para a ablação, porque, obviamente, como eu falei, os resultados na fibrilação atrial persistente não são tão robustos quanto na fibrilação atrial paroxística. E quanto mais duração tem, pior ficam esses resultados, e aqui fica em classe 2B, quando eu estou falando de persistência de mais de 1 ano de fibrilação atrial. Então, aqui o tempo joga um pouco contra a gente. Hoje, grandes serviços do mundo, por exemplo, o Michel Heisaguerre, que foi quem descreveu o papel das veias pulmonares na fibrilação atrial, ele falou que hoje ele tem que colocar um paciente na sala em fibrilação atrial, idealmente menos de 6 meses, melhor dos mundos, menos de 3 meses. Porque justamente esse remodelamento elétrico, quando ele começa, ele é avassalador. Então o tempo aqui joga claramente contra a gente tem que atuar mais rápido. Pela primeira vez, numa diretriz ou num consenso de experts, se falou da ablação para pacientes assintomáticos, porque na ausência de evidência, André, de redução de desfechos duros, como stroke, morte, etc., você tem que ter, sempre como você vai avaliar a evidência e fazer uma recomendação formal, nunca se fez uma recomendação para pacientes assintomáticos. E é a primeira vez que apareceu como classe 2B nessa diretriz. E as outras indicações, né, em pacientes em grupos especiais, acima de 75 anos, em disfunção ventricular, hipertróficos, jovens, taquibrade, etc., todas estão indicadas como nível de evidência 2A também. Ou seja, você pode ter um amplo leque, um amplo espectro para fazer a ablação. A ablação cirúrgica, rapidamente, quando você vai para uma cirurgia de átrio aberto, né, ou seja, por exemplo, uma concomitante cirurgia na válvula mitral, é altamente desejável que se faça, né, aproveite o ensejo para fazer a ablação cirúrgica. E, então, seja o paciente com fibrilação atrial de que tipo for, se você vai abrir o átrio para mexer no átrio, é tudo classe 1. Então, você deve tentar fazer a ablação cirúrgica de qualquer forma. Já em cirurgias cardíacas de átrio fechado, como, por exemplo, revascularização ou cirurgia da válvula aórtica, já não é tanto assim, porque você vai ter que manipular, aumentar o seu tempo de extracorpóreo, aumentar o índice de fibrose e cicatrizes no átrio esquerdo. Então, se é paroxística, 2A, se é persistente, é 2A, e se é também de mais longa duração, 2A. Mas deve-se fazer também aproveitando o ensejo cirúrgico. O que é mais raro de fazer é a cirurgia como primeira etapa no tratamento da fibrilação atrial. Né? Ou seja, se paciente sintomático e com fibrilação atrial paroxística, você sempre vai passar por um procedimento menos invasivo por catéter do que antes de chegar à cirurgia. Né? Bom, então, como eu tinha falado, só para a gente sumarizar aqui, eu tenho mais 5 minutinhos, Luiz. Sempre se faz, classe 1 de evidência, sempre se faz isolamento elétrico das veias pulmonares em todo e qualquer procedimento. É recomendado que se faça, e nós fazemos também, alguns outros procedimentos que não têm a evidência com o nível de classe 1, mas que se faz com muita frequência, como, por exemplo, a administração de adenosina para confirmar o isolamento. A adenosina é uma droga hiperpolarizante e frequentemente ela desmascara tecido com condução que a gente chama de adormecida ainda nas veias pulmonares. Você percebe que em estado basal não tem atividade elétrica nenhuma, você injeta adenosina, durante o bloqueio AV que você causa, você vê que tem ainda passagem de conexão elétrica nas veias pulmonares e você reforça essa linha de ablação. Outras, se o paciente tem história de flutter atrial típico, a gente é recomendado fazer a ablação também do istmo cavo tricuspídeo. Se você procurar por triggers, né, por gatilhos que são fora das veias pulmonares, com uma classe também 2A. Aqui só para mostrar um exemplo, né, que como é que a gente vê o isolamento da veia pulmonar. Aqui o sinal elétrico nas veias pulmonares, aqui os desaparecimentos no momento do isolamento, quando você termina a ablação circunferencial, e como que você tem silêncio elétrico nas veias pulmonares e durante a infusão da adenosina, a gente está estimulando o ventrículo aqui durante o bloqueio AV, reaparece a condução pelas veias pulmonares durante o efeito da adenosina.
Tem vários aspectos técnicos, como o uso atual, e esse paciente usou, catéteres que têm mensuração da força de contato, para justamente evitar esse que é chamado mau contato, ou seja, o contato intermitente do tecido, ao invés de um contato permanente, cisto-diastólico, e obviamente o grau de lesão e a transmuralidade da lesão vai ser diferente se você conseguir boa força. Então, esses catéteres hoje nos dizem o vetor, para onde você está fazendo a força, e a quantidade em gramas de força, para evitar mau contato e também contato excessivo. É algo importante, é um desenvolvimento tecnológico que aconteceu nos últimos anos que melhora os seus resultados. Aqui duas coisas que nós fizemos nesse paciente, que são técnicas alternativas que se podem usar durante uma ablação, predominantemente em fibrilação atrial persistente. E veja, nós fizemos duas dessas técnicas nesse paciente, o isolamento da parede posterior, mas é uma classe 2B de indicação, e o uso de altas doses de isoproterenol para fazer essas ablações fora das veias pulmonares também é uma classe 2B de indicação. Mas mesmo assim, a gente fez aqui exemplos de isolamento da parede posterior, isolamentos até do apêndice atrial esquerdo. Eu vou pular rapidamente, para terminar, Luiz, que também nessa diretriz se fala de estratégias não ablativas, né, como por exemplo a perda de peso, existem dados muito robustos para isso, e da apneia do sono, como já foi mencionado, não é estético, melhoram os resultados da intervenção. Aqui em vermelho é o grupo que, além da ablação, faz também o tratamento da obesidade, e vejo que há menos recidiva de fibrilação nessa circunstância do que se o paciente não perde peso. E vou terminar no último 30 segundos com um aspecto importante, que é a suspensão da anticoagulação. Quando fazer a suspensão da anticoagulação? Existem dados não randomizados de redução de eventos como stroke em pacientes que fazem ablação da fibrilação atrial em comparação com pacientes que não fazem ablação. E existem diversos estudos não randomizados que mostram diminuição consistentemente índices de stroke menos de 0,7% por ano após a ablação de fibrilação atrial quando a anticoagulação é suspensa. A despeito disso, como são dados não randomizados, 77% das pessoas, né, desses experts nesse consenso, recomendavam não suspender a anticoagulação se o Chades vasto do paciente é acima de 2. E 23% nessa discussão suspende a anticoagulação. Então, a maioria ainda fala em manter a anticoagulação. Tá? Mas é só para a gente entender que são dados não randomizados, por isso que não tem uma indicação formal. Acho que era isso. Nós estamos com o tempo, nosso coordenador André, nós estamos com o tempo encerrado, mas Paulo Moura e Roberto Gamasco pediram a palavra. Você autoriza? Autorizou. Roberto e depois Paulo. Já encerrou. É só fazer uma pergunta. Você falou em relação ao controle de peso, medidas não ablativas. Só não falou em relação à questão da atividade física e o impacto sobre a redução dos eventos. O que teria de concreto a falar sobre isso, de atividade física regular? Objetivamente, Eduardo. Vou responder rapidamente. Atividade física parece ter uma curva em J, ou seja, existe um benefício até um certo ponto, à medida que a atividade física ultrapassa uma determinada carga, usualmente 5, 6 vezes na semana, mais de 40 minutos por semana de exercício aeróbico, parece que aumenta o índice de fibrilação atrial. Ou seja, parece que, e até em atletas, ex-maratonistas, parece que tem uma incidência maior de fibrilação atrial. Então, na verdade, a atividade física é uma atividade física amadora. Regular, recreativa e com moderação. Paulo Moura. Até onde vocês se preocupam em fazer a ablação da auriculeta? Sim, esse é um assunto mega contemporâneo nessa seara. O apêndice atrial esquerdo sim, uma fonte importante de triggers na fibrilação atrial persistente. A gente só faz o isolamento do apêndice atrial esquerdo se você comprova que tem triggers vindo daquela região. Quando a gente faz esse teste com isoproterenol, uma das regiões que a gente monitoriza é o apêndice atrial esquerdo. Por que não se faz em todo mundo? Por duas razões. Primeiro, que não é fácil isolar o apêndice atrial esquerdo, é uma estrutura de difícil isolamento, demanda muita energia de radiofrequência. E a segunda razão é porque isolar o apêndice atrial esquerdo significa perder a função contrátil do apêndice atrial esquerdo e praticamente aí sim condenar o paciente à anticoagulação perene ou à oclusão do apêndice atrial por um dispositivo. Então, a gente usa seletivamente o isolamento do apêndice, só quando você comprova triggers, mas existem triggers que não são infrequentes do apêndice atrial esquerdo também. São duas, no epílogo.
do jeito que a coisa vai, vocês estão vendo cada dia mais e todos nós fibrilação atrial, vocês vão ter um grande hospital como Procardíaco só para tratar a fibrilação atrial. Não tem médico suficiente para tratar com exatamente. A fibrilação atrial. Então, eu pergunto o seguinte, se você submete um paciente de 70 a 75 anos a uma cirurgia de revascularização miocárdica, esse cara já é e será um candidato à fibrilação atrial. Não seria indicação da gente já propor a ablação da auriculeta esquerda como preventivo de uma fibrilação atrial? Sim. Sabe qual é o problema? É que, dependendo da técnica cirúrgica utilizada, por exemplo, hoje se preconiza a exclusão do apêndice atrial esquerdo quando a técnica é cirúrgica, porque o fechamento do apêndice atrial esquerdo tem índices de reabertura que beiram 70%. E quando você tem um pequeno pertuito na auriculeta, é pior do que ela está completamente aberta, porque vai ter mais remora de fluxo ainda. Então, dependendo da técnica cirúrgica, sim, o problema é que não se tem nenhuma evidência para se recomendar isso formalmente. Mas se o paciente tem história de fibrilação atrial e vai para uma cirurgia, eu acho que ele deve não só tirar a auriculeta, mas também fazer a ablação cirúrgica das veias pulmonares, né? Eu queria agradecer e cumprimentar as apresentações brilhantes do Charles e do Eduardo, cumprimentar os nossos 4 debatedores que abrilhantaram a sessão, agradecer a presença de todos, cumprimentar os participantes que ponderaram, questionaram, perguntaram, comentaram e agradecer a presença da residência médica que espontaneamente manifestou-se hoje na sessão. Muito obrigado a todos.